Olha, eu me chamo Jorge Antônio Aldi. Tenho 84 anos. Eu fui diretor de futebol do Fluminense em 1980. O Fluminense foi campeão. Depois voltei em 82, peguei um final de 82 e uma parte de 83, quando o Fluminense formou aquele time do tricampeonato e que eu deixei algumas contratações nesse meio caminho aí, encaminhadas, entendeu? Do goleiro Paulo Vitor, alguns outros, depois o Assis e o Coisa e o Washington, mas não trabalharam comigo. Quando eu entro aqui ainda me arrepio. Isso aqui é um negócio para mim quase que sagrado. Vivi grandes momentos aqui, né? Ser campeão com um time modesto. Na ocasião em que eu assumi um time devendo quase 3 meses de salário, porque quando eu resolvi assumir, eu pedi antes uma reunião com os jogadores do vestiário, só os jogadores. Fecha o vestiário, conversar com vocês. E disse o seguinte: eu sei da situação de vocês, da dificuldade que o clube está vivendo, naturalmente isso reflete em vocês, porque vocês não recebem o salário. Ninguém é capaz com problemas na cabeça de exercer bem a sua profissão, na plenitude, porque todo mundo tem compromisso e tal. Eu não sou o diretor salvação da lavoura que vocês estão esperando, certamente. Não tem dinheiro para isso, se tivesse não faria, porque o clube nunca deixou de pagar ninguém, não deixaria de pagar vocês, naturalmente. Mas eu tenho uma proposta. Eu estou na iminência de assumir aqui a diretoria, ou assumo ou não, depende da posição de vocês. Se vocês estiverem de acordo em deixar os problemas fora de campo e tentar dentro de campo mostrar o potencial de vocês, tem gente aqui com potencial de seleção brasileira, e fazer um esforço para dar o melhor em prol do Fluminense. E quando, 2 horas depois, o Edinho entrou e disse: olha, nós resolvemos trabalhar com o senhor, gostamos da maneira do senhor, da franqueza. E fomos, ganhamos contra o Petropolitano lá, os 4 gols do Cláudio Adão. Foi quando nós trouxemos o Cláudio Adão, que estava dado como inválido, tinha uma radiografia da coluna feita na Suíça, e o então Arnaldo Sérgio, de saudosíssima memória, que depois veio a ser presidente do clube, era o diretor médico. O Arnaldo, um sábado de manhã, a véspera do início do campeonato e tal, foi pro vestiário com o Cláudio Adão: tira a roupa, deita aí, deitou na maca, examinou, olhou, vai para o campo, você não tem nada. E ele foi, no primeiro jogo contra o Petropolitano, ele fez 4 gols. Foi o primeiro jogo sob minha direção. Foi quando nós fomos campeões em 80 e depois ganhamos o outro turno em cima do Vasco, numa falta cobrada pelo Edinho. Antes do início do campeonato, o nosso técnico era o Zagallo. Quando eu cheguei, encontrei o Zagallo. E o Zagallo pediu para ir embora. Tinha uma proposta muito boa do Vasco. E por obra do destino, nós fomos campeões os 2 turnos em cima do Zagallo, do Vasco, do Zagallo. Entendeu? Esse aqui foi um cracaço, né, de bola. Orlando era meu amigo. O Pinheiro, que era um batedor de pênalti exímio,
Valdo, eu me lembro. O Tele, até pouco tempo, era vivo, nós mantínhamos relação. E está aí o Assis, saudosíssima memória. Eu não estou vendo aí o Rubens Galaxy, que era o lateral esquerdo improvisado. E que, na verdade, era o líder do time, não era o Edinho. E a teoria do Castilho, e que eu adotei, e o papel também, o Félix, é que a camisa cinza dificulta o atacante, porque ela se confunde com a arquibancada. Ela não serve de ponto de referência. Então, um dia o Paulo Goulart, eu ainda não vi aqui, me ganhou uma camisa de goleiro, trouxeram para ele de Europa, muito bonita, estampada, né? Espalhafatosa. Pô, eu estou aqui, camisa bonita que eu ganhei. Tal. Porra, guarda, e quando você for ao teatro com a mulher, com a sua mulher, com a família, veste. Que aqui vai jogar com a cinza, porque eu não vou contrariar a teoria do Castilho e posteriormente do Félix. Esse gol eu estava sem falar com o Silvio Kelly, nós estávamos estremecidos. Quando saiu esse gol, nós nos encontramos, nos beijamos, lá em cima na tribuna. Depois do gol que o Delay foi bater a falta, o Assis se meteu no meio dos becos, e eu tinha insisti muitas vezes com o Assis, para ele tentar usar o pé direito, que ele era canhoto. E ele andou treinando. Num jogo contra o Campo Grande, que ele voltou de carona comigo, de carro, ele disse: "Senhor, viu o que é que eu fiz?" Viu? Ele cortou uma bola para a direita e cruzou com o pé direito. "O senhor viu? Eu estou treinando." E está nesse jogo. Depois ele disse para mim: "Senhor Jorge, quando eu botei a bola na frente, e quando eu pensei em tocar com o pé direito, eu digo, mas se eu erro aqui, isso é infração de segundo, né?" Ele aí tocou, ele sabia como é que o goleiro do Flamengo se comportava, naquele observador. Ele tocou lá na rede, porra, foi um dos grandes momentos da minha vida, porque, porra, são emoções, picos de emoção, né? Acima e para baixo. O Paulo Goulart tinha, anteriormente, deixado passar uma bola contra o Volta Redonda aqui no Maracanã, e eu na boca do túnel, a visão é precária, é o mesmo nível do gramado. De onde eu estava, eu tive a impressão que passou embaixo do braço do Paulo Goulart. Saíram os jogadores todo o primeiro tempo, desceram para o vestiário, o Edinho ficou. E o Edinho disse: "Porra, tá roubando nosso bicho." Pediu um exame de vista ao Arnaldo, na época, fizesse o exame de vista de todo mundo, para não chamar a atenção. Ele tinha um problema de convergência à noite. Entendeu? Ele tinha um reflexo fantástico. Pegar pênalti, era um espetáculo. Mas à noite ele tinha visão, foi contra o Volta Redonda e foi contra o Bangu. E ele disse: "O Fluminense paga o tratamento?" "Claro que paga." Eu estava deixando, depois daí para frente, ele também parou de futebol. Eu era muito garoto quando esse estádio estava ainda inteiro, né? E aqui é Pedro Machado, né? É. Ele foi cortado aqui. Quando tem esse muro agora, para abrir a pista ali, e o Fluminense perdeu no estádio. Ah, essa aí. Vou tirar uma foto aqui, ó, ao lado dela. Nós ganhamos 2 turnos. Um turno na decisão de pênalti, o Paulo Goulart pegou 2, acho que 3 pênaltis. No turno seguinte, nós ganhamos outra vez, em cima do Vasco, com um gol de falta do Edinho. Foi bom, foi uma experiência bonita na minha vida. E muito alegre, muito
e muito orgulho. Os dias que me restam de vida, não sei quantos, eu continuo tendo como fator de sobrevivência até o que o Fluminense pode me oferecer. O Fluminense é muito mais importante do que eu sempre imaginei para mim. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, e eu levo no meu coração com muito orgulho e vou morrer orgulhoso pelo que você, Fluminense, representa para mim. Muito obrigado.